Em 5 segundos, alerta geral. Alerta geral. As informações mais importantes do seu dia estão aqui. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando jornalista Luzenor de Oliveira. Uma voz em defesa dos seus direitos. Em 5 segundos. Alerta Geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. É o melhor café da manhã que você tem sobre a área da Previdência Social, comigo e com o professor Paulo Bacelar, a quem eu convido para responder uma primeira dúvida aqui. Ainda tem muita gente, professor Paulo Bacelar, falando em revisão da vida toda, mas por enquanto é uma página virada, porque no Supremo Tribunal Federal o assunto voltou à estaca zero. Bom dia, professor Paulo Bacelar. Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Luzenor, bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral, mais uma vez aqui com você, Luzenor. E já falando sobre esse assunto, né, voltou realmente a ser discutido no Supremo Tribunal Federal. Então, vão ser ainda discutidas várias questões, se o voto do ministro Marco Aurélio, que se aposentou, vai ser mantido ou não, se vai ter que o ministro André Mendonça, que acabou de entrar, se ele vai poder votar. Então tudo isso ainda vai ser discutido, e aí mais um tempo ainda que os segurados deverão ficar esperando uma decisão final do STF. Ou seja, para muita gente ainda frustração, porque a revisão da vida toda voltou à estaca zero. Mas aqui, comigo e com o professor Paulo Bacelar, você não tem frustração. Você tem informação segura, precisa, para quem tem dúvidas na área da Previdência Social, como a Noélia de São Luís do Curu, que nos mandou o seguinte recado: se uma pessoa mora na zona urbana, mas trabalha na agricultura, a DAP, declaração de aptidão do PRONAF, é feita com endereço rural ou urbano? Se fizer com endereço urbano, continua a Noélia, pode dar algum problema na hora de pedir algum benefício ou a aposentadoria? Olha, Luciano, na via judicial, esses detalhes realmente são muito apreciados pelo juiz, né? Então, se a pessoa tem um endereço na via urbana, porque quando a pessoa vai para a justiça, é porque tem poucas provas da atividade rural, não conseguiu provar os 15 anos. Então, qualquer detalhezinho que faça com que o juiz tenha dúvida se aquela pessoa é realmente trabalhadora rural ou não, pode atrapalhar o benefício dela e pode acabar negando um benefício que a pessoa tem direito. Então, se ela tem um endereço na zona rural que possa colocar, então é bom que seja feita a DAP no endereço rural. Mensagem que chega do município de Russas, o ouvinte aqui não se identificou, mas faz o seguinte relato. Um ouvinte de Russas, responsável pela irmã que recebe BPC e integra o mesmo CAD único, tem uma dúvida sobre a assinatura de carteira ou contrato de trabalho. Na mesma casa, pergunta o ouvinte, mora o casal, a filha e a irmã beneficiária do BPC Loas. A dúvida é, se o casal ou algum deles assinar a carteira / contrato de trabalho formal, vai interferir no benefício recebido pela irmã em função da renda familiar, professor Paulo Bacelar? Olha, Luciano, na lei, no artigo 20 da Lei 8742, 93, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, né, o LOAS, a irmã menor de 21 anos, aliás, a irmã solteira, ela entra para o grupo familiar. Porém, tem uma dúvida, é o seguinte, quando a pessoa é casada e mora com os pais, na via administrativa, os pais já não fazem mais parte do grupo familiar.
Então, na mesma toada, se o casal é casado, tem um filho, né? Mora com a irmã também deve ser excluída desse grupo familiar, porque a pessoa casou, então ela tem um grupo familiar diferente da irmã, mesmo morando sobre o mesmo teto. Mas isso ainda é uma discussão realmente aí teórica, né? E que pode ser levada à justiça, mas se a pessoa tiver realmente com carteira assinada, possivelmente o INSS poderá levar em conta a renda dessa pessoa e aí dá problema no caso se a irmã for pedir um BPC. Você tem alguma dúvida na área da Previdência Social? Mande a sua mensagem aqui para o nosso WhatsApp. É o 085 99273 4353. Marta Sueli, em Brejões, Bahia. Capricha para ouvir e para responder, professor Paulo Bacelar. Ela diz o seguinte: fiz o pedido de aposentadoria, mas meu pedido foi indeferido. Me disseram que somente aos 65 anos de idade irei conseguir a minha aposentadoria. Hoje tenho 63 anos de idade. O problema é que falta muito tempo de contribuição e faltam também provas que vivi na roça. Eu me criei na roça, depois trabalhei um período no setor privado, voltei à área rural, fiquei viúva e retornei a trabalhar, dessa vez no setor privado. Só contribuí com o INSS o tempo que trabalhei de forma empregada. Aí pergunta a Marta Sueli: os tempos que vivi na roça não contribuindo, não sabia que eu também tinha que pagar o sindicato. Professor Paulo Bacelar, a mensagem da Marta Sueli é bem longa e merece uma boa explicação. Luciano, é daqueles casos complexos que a gente sempre fala, né? Como é que você vai dar entrada num benefício sem a ajuda de um profissional, né? Sem a ajuda de uma pessoa especializada na área. Então, o caso dela é um caso de possível aposentadoria híbrida. O que é aposentadoria híbrida? É aquela aposentadoria que você pode levar em conta períodos urbanos e períodos rurais. A soma desses dois períodos, se der 15 anos de atividade rural com o tempo urbano, né, 15 anos de contribuição também, a pessoa tem direito à aposentadoria, mesmo que ela não tenha os 15 anos como rural, nem que ela tenha os 15 anos como urbano. A soma dos dois dando 15 anos, ela pode se aposentar com a aposentadoria híbrida, e aí a mulher se aposenta aos 62 anos de idade, não 65, e o homem aos 65 anos de idade com essa aposentadoria híbrida. Agora, precisa ter as provas, e caso o INSS tenha indeferido pelas provas, você pode levar esse processo para a justiça para poder reconhecer esse tempo rural na justiça e você poder se aposentar. Marta, nosso ouvinte de Brejões, boa a explicação do professor Paulo Bacelar, e eu acrescento 2 pontos. Quando você fala sobre a aposentadoria, na realidade a recomendação dada aqui é que você ou a senhora poderá ter direito a um benefício de prestação continuada, o BPC, aos 65 anos de idade. Ou seja, pelas explicações do professor Paulo Bacelar, a aposentadoria nesse contexto aí dos 15 anos de vínculo com a Previdência Social. E outro detalhe também que é importante para quem vive na zona rural: não há necessidade, obrigatoriedade de recolher contribuição para os sindicatos dos trabalhadores rurais, porque não tem nenhum peso do ponto de vista do encaminhamento para a Previdência Social para pedir a aposentadoria. Mas eu costumo dizer que o sindicato cumpre um papel importante em uma comunidade rural, porque sempre está com bandeiras de interesse da luta dos trabalhadores rurais. Então, são esses pontos que eu acrescento a essa parte técnica feita pelo professor Paulo Bacelar. Elivaldo Santos, em Granja, gostaria de saber: em 2018, minha mulher, com 2 filhos menores, me deixou e foi para outro relacionamento. Temos uma casa como patrimônio. A pergunta é: ela tem direito na casa ou não? Eu moro com 2 filhos, dei entrada no divórcio 1 mês depois da separação e ainda não foi resolvido nada. Diga uma coisa, professor Paulo Bacelar: isso é normal, ou seja, a demora para sair o divórcio? E eu gostaria que isso fosse resolvido logo, porque já são mais de 3 anos nessa espera. Direito familiar, tem uma implicação na Previdência Social, mas na realidade o que ele quer mesmo é uma resposta sobre o divórcio, a demora e também a divisão do patrimônio.
Olha, Luciano, pela Constituição, hoje o divórcio é uma ação mais rápida. Antigamente você precisava ficar 2 anos separado para poder divorciar. Hoje não, né? Como a gente fala, ninguém mais é obrigado a ficar com ninguém. Então, você pode ser divorciado de forma direta, sem precisar essa separação prévia. Agora, como existem filhos menores e existem patrimônio a ser distribuído, se for um divórcio litigioso, aí você vai ter que esperar um pouco, porque aí o juiz vai decidir sobre a questão do patrimônio. Na verdade, a ex-mulher, né, tem direito, sim, a uma parte na divisão do imóvel, porque vocês divorciaram e fizeram, se o casamento foi com regime de comunhão total de bens ou separação parcial de bens, ela tem direito à metade dos bens que o casal construiu durante a sua vigência do casamento. Então, ela vai ter direito, sim. Agora, precisa fazer acordo para poder o divórcio sair mais rápido. Se for litigioso, aí realmente demora mais. Mais um lembrete para você. O nosso WhatsApp é o 085 99273 4353. Antônio em Capistrano. Tenho 66 anos de idade, trabalho há 37 anos na prefeitura do município como motorista de ambulância. Pedi a minha aposentadoria há quase 1 ano e até agora não obtive resposta. O INSS está me cobrando 3 anos de contribuição, mas tudo, professor Paulo Bacelar, conta o Antônio em Capistrano, foi descontado na minha folha de pagamento. Quero saber por que o INSS não reconhece. Ele diz, professor Paulo Bacelar, que tem câncer de próstata e faz tratamento da doença em Fortaleza. E quer saber como fazer para conseguir a aposentadoria. 66 anos de idade, 37 anos de contribuição, já passou o tempo em todos os aspectos, de idade e de contribuição. Claro, mas tem que ter essa comprovação do recolhimento para o INSS. O problema não é nem a contribuição em si, é a informação no CNIS. Se essas contribuições não tiverem no CNIS, como ele é um funcionário da prefeitura, a prefeitura deveria ter informado essas contribuições para ele. Caso não tenha informado, aí ele precisa ter um documento da prefeitura que ele trabalhou de um período X a um período Y. Quer dizer, do início ao fim do vínculo, para o INSS poder reconhecer o tempo, mesmo que não tenha contribuições. Mais uma dúvida. Aqui vem a pergunta da Josiana em Juazeiro do Norte. A minha mãe consegue se aposentar? Ela tem 64 anos de idade e recebe uma pensão por morte do meu pai. Se ela não tiver contribuído por 15 anos, ela vai se aposentar independentemente de receber uma pensão por morte. Agora, se ela não tem 15 anos de contribuição, ela não irá se aposentar e também não irá receber um BPC aos 65 anos de idade, porque é aquele benefício para quem nunca contribuiu, ou então não contribuiu por 15 anos. Ela não pode ter o BPC porque já recebe um benefício previdenciário e isso é um impedimento para você receber um BPC. Chegando mais uma dúvida, Islândia em Fortaleza. Queria pedir uma orientação. Meu irmão faleceu de Covid e deixou uma menina de 11 anos de idade. A esposa deu entrada no INSS, mas o pedido do benefício foi negado. O pedido foi negado, conta a Islândia, porque disseram que estava com 2 anos de atraso no recolhimento da Previdência Social. O que minha cunhada deve fazer? Ela é doente e vive apenas com o Auxílio Brasil. Me ajude, professor. A minha sobrinha não pode ficar sem amparo. Aí ela diz ainda, meu cunhado estava com 15 anos que pagava o INSS, mas atrasou 2 anos. Ele era um microempresário. E aí, professor Paulo Bacelar, desenrola esse nó numa situação que é considerada delicada? Luciano, é realmente aquilo que a gente fala, né? O segurado, que é contribuinte individual, no caso, ele é empresário, é contribuinte individual. Ele deve contribuir com a Previdência e não pode deixar de pagar a Previdência por mais de 1 ano. Como ele tem 15 anos de contribuição, Luciano, se ele tiver aqui esses 15 anos de contribuição sem a perda da qualidade de segurado, quer dizer, sem o intervalo, ele mantém a qualidade de segurado dele por 2 anos. Então, se a data do óbito se deu nesse período de 2 anos da data da última contribuição, ele terá direito à pensão por morte. Então, ela tem que analisar isso, né? Procurar um profissional, analisar essa última contribuição para ver se bate esses 2 anos na data do óbito e ela terá direito à pensão por morte, sim. Agora, o empresário, mesmo que ele já tenha parado de contribuir por mais de 2 anos e deixe de ser segurado da Previdência, a gente tem uma tese que o segurado ele é obrigatório, a contribuição dele é obrigatória. Se ele comprovar que houve o recebimento de salário nesse período, mesmo que a empresa não tenha contribuído,
ele terá direito à pensão por morte, ela terá direito à pensão por morte também. Então é bom que a gente analise esse processo, né, num caso prático, para determinar a solução para esse caso. Mais uma dúvida, Antônia está no interior do Ceará. Meu pai chama Raimundo, ele é aposentado como BPC e minha mãe deu entrada com o pedido de aposentadoria. Ela tem 57 anos de idade, é agricultora, mas a aposentadoria foi negada. Ela nunca trabalhou de carteira assinada, sempre na agricultura. Ela precisa ser divorciada para dar certo a aposentadoria dela? Eu queria alguma resposta aí de vocês sobre esse caso. Vamos então, professor Paulo Bacelar, responder a dona Antônia. Não, pelo amor de Deus, não vá se divorciar por causa disso, não. O fato do marido dela receber um BPC, porque ele não estava exercendo atividade rural. E aí ela pode requerer a aposentadoria dela se ela estava exercendo atividade rural de forma individual. Então ela tem que ter provas em nome dela. Vamos aqui, a dúvida do Alberto, no interior do Ceará. Tenho 56 anos de idade, estou afastado de forma concomitante há 15 anos. Ainda vou passar pela revisão? Esse tempo soma quando eu me aposentar, caso seja suspenso o meu benefício de aposentadoria por invalidez? Quando ele fala, professor Paulo Bacelar, afastado de forma concomitante há 15 anos, de 2 empregos, de 2 fontes de renda? Ele pode ter uma aposentadoria por invalidez e que possivelmente esteja pensando em se aposentar. Então ele pode até não estar mais trabalhando, porque aposentado por invalidez não pode mais trabalhar, mas ter uma atividade que está parado por causa da aposentadoria, e ele tem que pensar na aposentadoria por idade quando ele chegar aos 65. Então ele está querendo saber se esse tempo vai ser contado como tempo de contribuição ou como carência. Na via administrativa, o auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez, ela não é contada como carência. Então, se ele não tiver 15 anos de contribuição antes do início do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez, ele não vai poder se aposentar por tempo, por idade, porque ele não vai ter 15 anos efetivamente de contribuição. Mas, pela justiça, ele consegue se aposentar por idade, utilizando o tempo de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez para cálculo de carência, quer dizer, do tempo mínimo de contribuição, que é de 15, porém ele precisaria dar baixa nessa aposentadoria, voltar a contribuir e aí pedir a aposentadoria por idade, vai ser negado pelo INSS, ele terá que levar na justiça essa coisa. Então essa novela toda para ele poder se aposentar. A linha direta do nosso alerta geral especial sobre os caminhos da aposentadoria está no WhatsApp 085 992734353. Francisco Ézio, em São Benedito. Se eu contribuir para o INSS com 11% de um salário, eu vou me aposentar apenas com salário mínimo? Tenho 36 anos de idade e em 2040 estarei com 60 anos de idade. Até lá, será que eu me aposento com tempo de contribuição? Porque sou de baixa renda. Não, Luciano, se ele só contribuir a vida inteira com essa alíquota de 11%, ele não se aposenta por tempo de contribuição, ele só vai se aposentar por idade, aos 65 anos de idade e com o valor de um salário mínimo, porque ele vai contribuir o resto, a vida inteira, com essa alíquota de 11%. Ela só vale para aposentadoria por idade. Professor Paulo Bacelar, mas você já falou aqui que quem contribui além dos 35 anos para o INSS pode ter um valor a mais no benefício da Previdência Social. E nesse caso aqui do Francisco Ézio, não vale essa regra? Não, porque ele está contribuindo pelo Plano Simplificado de Previdência Social, onde ele abre mão de se aposentar por tempo de contribuição. Então ele só serve essa alíquota de 11%, ou até mesmo a de 5%, o MEI, e a dona de casa que paga 5% ou 11%, só vão se aposentar por idade. Ele abre mão da aposentadoria para a regra de pontos, para a aposentadoria que tenha na sua aposentadoria o tempo de contribuição. Ele vai se aposentar por carência de 15 anos, no mínimo, e por idade, aos 65 anos homem, 62 anos de idade a mulher. Para ele contribuir, para ele se aposentar por tempo de contribuição, ele teria que pagar na alíquota de 20%, que é no código 1007 para os autônomos e 1406 para os facultativos. Aí 20% para ele poder se aposentar por tempo de contribuição, no mínimo. Mesmo que seja 20% do salário mínimo, mas é 20% a alíquota. Infelizmente,
Nesse caso, ele só vai se aposentar por idade. Antônia Lima está em Caucaia. Gostaria de saber se eu tenho direito a um auxílio. Eu tenho sério problema no punho direito e já entrei com pedido no INSS 4 vezes e o pedido foi negado. Eu quero saber se tenho direito ou não. Vou fazer 62 anos de idade no dia 5 de abril. Já, a dona Antônia estará completando 62 anos de idade. Se a resposta for sim, ela gostaria de saber: eu nunca trabalhei de carteira assinada nem contribuí para o INSS. Eu quero saber se tenho direito ao auxílio ou LOAS. Zé, não é aquilo que eu sempre falo. O que dá direito ao benefício não é a doença em si, é a incapacidade para o trabalho, para a vida independente, no caso LOAS, né? Ela nunca contribuiu, então ela só teria direito ao BPC. Mas, na via administrativa, geralmente as perícias, elas são um pouco falhas nesse sentido. Então, se leva muito para a justiça esses casos, onde vai ter uma perícia médica judicial que vai analisar o direito dela. Agora, como eu digo, sempre o médico, tanto do INSS como da Justiça, vai ter como base o laudo médico que ela traz para a perícia. Então, se no laudo médico dela, nos atestados, não tiver essa informação concisa do médico que acompanha ela, de que ela tem capacidade para a vida independente, aí fica difícil o benefício. Ela precisa ter laudos e atestados médicos bons, consistentes, para ela ter direito ao benefício. Você pode também mandar a sua pergunta. Diga em que cidade você se encontra. Escreva a mensagem para o nosso WhatsApp 085 99273 4353. Vila Neide, em São Luís do Curu. Como eu sou filha solteira, eu nunca saí de casa. Eu tenho o direito de ficar com a aposentadoria do meu pai caso ele venha a falecer? Não, Luciano, a filha solteira tem direito à pensão por morte do pai somente se ela tiver menos de 21 anos de idade na data do falecimento. Luciano, em Aracoiaba, vai sair agora, professor Paulo Bacelar, o 14º da Previdência Social? Ainda não sabemos, não tem ainda nenhuma definição sobre essa questão dos 14º salários. Nesse caso, o Luciano ainda se refere ao 14º salário, que foi um projeto de lei tramitando na Câmara Federal e no Senado, mas não foi aprovado, não existe esse benefício. O que acontece nesse momento é que o governo federal está antecipando a primeira parcela do 13º salário para os segurados da Previdência Social em 2022. Elias está em Pacatuba. Trabalho em uma empresa têxtil há mais de 25 anos e tenho 44 anos de idade. Com a nova Previdência, qual a melhor regra para eu me aposentar e quanto tempo falta? Minha assinatura é de fevereiro de 1997. É verdade, professor Paulo Bacelar? Pergunta o Elias, que acabou a aposentadoria especial e ele diz: meu setor de trabalho sempre foi a tecelagem. 25 anos de atividades aí com aspecto em alguns momentos de insalubridade e 44 anos de idade. Resposta para o Elias. Não, Luciano, não acabou 25 anos, né, Elias? Não acabou a aposentadoria especial. Aposentadoria especial. Se você considerar que você trabalhou com atividade prejudicial à saúde com 25 anos inteiros, até 12 de novembro de 2019, você se aposenta independentemente da sua idade. Se você completar esses 25 anos depois, aí você vai ter que ter a regra de transição, que é de 60 anos de idade para o homem e para a mulher também. Então precisa ter 60 anos de idade no mínimo para ter direito à aposentadoria especial. Clóvis, em Fortaleza, tenho 33 anos de idade, trabalhei poucas vezes de carteira assinada. Quanto tempo preciso pagar por fora ao INSS? Para quê? Para se aposentar. 33 anos de idade ainda está no tempo de fazer o dever de casa, né, professor Paulo Bacelar? Porque ele está falando pagar por fora, né? Pagar por fora quer dizer, você trabalha e paga como autônomo, por fora para poder ter uma aposentadoria. Só que aí você não vai antecipar a sua aposentadoria. O que vai ter é um aumento na sua renda na hora de aposentar, da sua média. Então você precisa contribuir, Clóvis, por 15 anos no mínimo e ter 65 anos de idade no futuro para você poder se aposentar. O Edmar está em Fortaleza e tem duas dúvidas. A primeira: hoje tem 55 anos de idade e contribuo desde 1991. Tenho 30 anos de contribuição para o INSS. Quando consulto meu INSS, a informação é de que posso me aposentar com 62 anos de idade, tendo contribuído com 35 anos de idade. Aí ele pergunta, que é a primeira dúvida: é verdade, professor Paulo Bacelar? Não, em primeiro lugar não, porque se for nessas informações, 35 anos com 62 de idade... Vai dar 97 pontos. Vai dar 97 pontos. Tem a regra de transição
da segunda regra de transição, que teria que ter 62 anos de idade. É possível que ele se aposente na segunda regra de transição. Aí eu teria que ver a tabela para ter certeza. Isso pode acontecer. Se você tem essa simulação, eu não confio tanto nessa simulação. Mas, poxa, Luciano, eu teria que ver no caso aqui, Edmar, eu posso responder olhando a tabela para poder realmente confirmar se ele tem direito ou não a essa aposentadoria. Outra dúvida do Edmar. Minha esposa paga no código 1473 e faltam 2 meses para atingir a carência. Devo continuar pagando após essas 2 parcelas? Qual o benefício se continuar pagando? Esse código 1473 é o código de 11% do salário mínimo para o facultativo. Ela vai se aposentar se ela já tiver 15 anos de contribuição e 62 anos de idade. Se você fizer o cálculo e já tiver os 15 anos certinhos, é bom que a gente pague 1 ou 2 a mais para garantir, mas se já tiver certeza que já pagou os 15 anos e tiver no sistema essa informação, ela só precisa de 62 anos de idade para se aposentar. Francisco, em Tianguá, estou completando 59 anos de idade, sou funcionário público e tenho 34 anos de contribuição. Quanto tempo falta para eu me aposentar? Creio que Tianguá seja regime próprio de previdência social. Nesse caso, quais são as regras, professor Paulo Bacelar, ou ele entra aqui nas regras gerais da previdência social? Pois é, ele se aposentaria com 60 anos de idade e 30 de contribuição. Como ele já tem 34, vai para a regra de pontos também, que dependendo da prefeitura, por exemplo, Fortaleza aumenta a pontuação a cada 1 ano e 6 meses. O estado do Ceará aumenta a pontuação a cada 1 ano e 3 meses. Então, isso depende muito da reforma da prefeitura do local onde ele mora. Então, ele teria que olhar o estatuto de Tianguá para saber qual é a regra de pontos que está valendo lá em Tianguá. Pergunta do Edmar em Fortaleza. Hoje tenho 55 anos de idade e contribuo desde 1991. Professor Paulo Bacelar, essa pergunta do Edmar já foi feita, inclusive fizemos também, você explicou, a resposta para a situação da esposa dele. No caso do Edmar, você disse aí que tinha uma segunda regra que poderia beneficiá-lo. Ele tem 35 anos de contribuição, tem hoje 55 anos de idade, 30 anos de contribuição e ao completar 62 anos de idade estará com 35 anos de contribuição. Então, ele está pertinho da aposentadoria? Luciano, hoje ele tem 55. Para atingir a regra de transição, fica realmente um pouco afastado, porque vai aumentando a cada ano, né? O artigo 16 da Emenda Constitucional 103 de 2019, ele diz o seguinte: para essa regra, porque ele teria que ter hoje em 2022, na regra de pontos, na primeira regra de pontos, ele teria que ter 99 pontos. Então ele hoje tem 55 e tem 30. Então ele tem hoje 85 pontos, muito longe dos 99 que seria preciso. Ele disse que fez uma simulação no INSS e disse que ele vai ter direito à aposentadoria com 35 anos e 62 de idade, 35 de contribuição e 62 de idade. Hoje, só para você ter uma ideia, hoje em 2022, ele precisaria ter 62 anos e meio, 62 anos e 6 meses. Essa segunda regra de transição começa o homem com 61 anos de idade. Então ele teria 55 hoje, estaria muito longe dessa segunda regra de transição também. Então, se ele tem 30 anos de contribuição hoje, para atingir a regra de transição, somente aí em 55, hoje com 55, 2022, com 55. Em 2022 ele precisa ter 62, tá com 5 anos de defasagem aí, né? Seria 7 anos de defasagem, 62 anos e meio. Então, possivelmente, ele não atingirá essas regras de transição. E aí, em 2027, ele precisará ter 65 anos de contribuição. Então, eu não concordo com essa informação do INSS. Ele precisaria ter realmente 65 de idade para poder ter direito à aposentadoria dele. Deu para acompanhar direitinho, Edmar? Olha a dedicação do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria com você e todos os nossos ouvintes. A Maria de Fátima está em Barreira, no Vale do Acarape. Tenho 62 anos de idade e 15 anos de contribuição. Tenho o direito de ficar com a pensão e a aposentadoria? Deu uma boa resposta, porque neste momento a dona Maria de Fátima está tomando um cafezinho ali em Barreira com uma boa tapioca. A Barreira, que eu conheço muito aí, adoro o pessoal de Barreira aí. 62 anos de idade
já faz aí o tempo para a idade, né, para ela se aposentar. Agora em 2022, ela bastava ter 61 anos e meio. Aliás, 62 anos e meio. Desculpa, 61 anos e meio para poder se aposentar. Então ela já tem no 62, ela tem direito a aposentar e é o ideal, né? 62 anos com 15 de contribuição para a mulher. E aí ela terá direito sim a acumular pensão por morte e não vai ter nenhum problema. A diferença da pensão por morte com a aposentadoria é que se alguma dos os dois benefícios forem maiores do que salário mínimo, do que um salário mínimo, os dois o valor maior ficará fixo, será mantido, um valor maior do benefício, e o menor será diminuído, será reduzido. Então, se tanto a aposentadoria como a pensão for no valor de um salário mínimo, ela não tem nenhuma alteração, ela vai ter direito aos dois benefícios. Então, Dona Maria de Fátima, que notícia boa neste café da manhã para a senhora que nos acompanha em Barreira. Eric, em Fortaleza, tenho 48 anos de idade e há 20 anos trabalho como vigilante armado. Tenho todos os PPPs, comecei na profissão em 2002, posso me aposentar com 25 anos de contribuição? E com que idade, professor Paulo Bacelar? Doutor, ele vai ter que se aposentar com 60 anos de idade, 25 de contribuição, que é a regra de transição da aposentadoria especial. Ana em Coreaú. Antes da pergunta da Ana, eu quero lembrar para você, ouvinte internauta, que estamos também nas redes sociais do Ceará Agora. Confira aqui no nosso endereço na tela: YouTube, Twitter e Facebook. Agora sim, a dúvida da Ana em Coreaú, que nos acompanha pela FM 91.3, a Ecoa Grande Sobral. Minha filha fez pedido de auxílio maternidade em fevereiro do ano passado e veio agora a resposta: negado por falta de prova. O rapaz disse que colocasse na mão de um advogado. Vale a pena, professor Paulo Bacelar? Olha, se ela realmente é agricultora, vale a pena, contrate um advogado, vá até a justiça, prove que você é agricultora, porque o juiz fará uma audiência, né, e você terá que responder perguntas sobre a atividade rural. Se você realmente conhecer e saber, realmente for agricultora, trabalhar na roça, ajudar seus pais, você pode ter direito a esse benefício, e aí somente com acesso à justiça através de um advogado. Catiane em Ocara, terra do nosso ouvinte, que nos acompanha diariamente aqui no Jornal Alerta Geral, o senhor José Correia, que foi vereador no município de Ocara. Queria saber se a pensão do meu pai interfere no meu benefício. Ele recebe uma pensão por morte e eu recebo um BPC. O INSS suspendeu o meu benefício em outubro do ano passado e eu estou tentando reavê-lo desde o ano passado e até agora nada. O benefício deve interferir no meu benefício? Eu tenho direito a esse benefício? Eu tenho um problema de coluna e depressão. Narra Catiane. Ela tem direito ou não, professor Paulo Bacelar, a manter o BPC, mesmo tendo uma pessoa dentro de casa com a pensão? Olha, Luciano, se ela é casada, não interfere. Mas se ela é solteira e mora com o pai, a pensão do pai interfere sim. Ele vai entrar para o cálculo da renda per capita familiar. Mais uma dúvida, Maria Edna em Horizonte, acompanhando o Jornal Alerta Geral pela nossa Agora FM 107.5. Tenho 56 anos de idade e pago o sindicato há 20 anos. Tenho 9 provas e 9 impostos. Dei entrada na aposentadoria pelo sindicato e o pedido foi negado. Por que não deu certo? Explica aí, professor Paulo Bacelar, por que o pedido de aposentadoria rural da dona Maria Edna não deu certo? Olha, Zano, ela tem que ter 55 anos de idade, né, e 15 anos de atividade rural. O fato dela ter pago 20 anos de sindicato, isso não vai comprovar a atividade rural dela pelos 15 anos. O que vai comprovar são as provas. Mas ela mesmo diz que tem 7 provas e 9 impostos, né? Isso deve ser levado em conta na justiça, porque ela tem realmente bastante prova. O INSS negando, ela pode procurar um advogado, entrar na justiça o seu benefício poderá ser reconhecido na via judicial e ela ter direito a esse benefício. Agora, professor Paulo Bacelar, a importância dessas provas, desses documentos que a nossa ouvinte diz ter em mãos, significa dizer o seguinte: se forem documentos juntados ano a ano, por exemplo, quando ela fala 7 provas, será que correspondem a 7 anos? 9 impostos, será que correspondem a 9 anos? Porque se forem 9 impostos pagos no mesmo ano ou provas juntadas dentro de um mesmo ano, o tempo é mínimo para contar, né? Ou um período pequeno, né? Aí você pergunta assim, mas Paulo, por que o INSS nega o benefício?
Porque o INSS tem regras objetivas. O INSS não faz mais entrevista com o segurado, são regras objetivas. E aí, na via administrativa, no INSS, você precisa ter uma prova no início da sua atividade, né, lá 15 anos atrás, uma prova no meio, quer dizer, com 7 anos e meio de atividade, uma prova mais próxima ao requerimento. Então, terá que ter 3 provas, pelo menos, né? Uma no início, uma no meio, uma no fim, para poder se aposentar. Mas na via judicial, se você comprovar com testemunhas e com o seu conhecimento da atividade rural, você terá mais condições de ter direito à aposentadoria do que na via administrativa, porque tem essas regras objetivas. Cristina, em Viçosa do Ceará. Você sabe onde é que fica Viçosa, professor Paulo Bacelar? Tanto sei como adoro e sempre que passo lá, fico maravilhado aí com a sua beleza. E o bom é que o Paulo Bacelar diz, quando eu falo qualquer nome de município aqui, eu adoro esse município. Eu adoro Apuiarés, eu adoro Ocara, Viçosa do Ceará. Eu acho que eu sou o baiano que mais conhece o interior do Ceará, viu? Que bom, que bom. E você principalmente gosta muito... depois de ter rodado aí 2.000 quilômetros com o projeto Rota Ceará de moto, então conheço aí bastante, já fui dar aula também em vários municípios e realmente eu tenho muito orgulho disso, de ser baiano e gostar tanto do Ceará e conhecer tanto o interior do Ceará e gostar tanto de morar aqui nesse estado. Então você já merece um título de cidadania cearense. Tô esperando. Então a Cristina em Viçosa do Ceará, ela faz o seguinte, fala: tenho uma filha de 15 anos, eu recebo o BPC da minha filha e atualmente meu Bolsa Família está cancelado e ela mora com minha irmã, que tem algum problema se a minha irmã colocar a minha filha no cadastro dela em Fortaleza e também se ela colocar, o meu benefício vai ser cancelado, como fica o BPC da minha filha? E se minha irmã perdia também o auxílio dela, já que só tem 2 meses que ela fez o auxílio. Tá meio confusa aqui a dúvida, a pergunta, professor Paulo Bacelar, mas explica se dá para acumular, se a filha da Cristina vai perder ou não esse benefício. Luziano, olha só. Se ela tiver no CAD único da tia, né, que é da irmã da Cristina, né, a tia não faz parte do grupo familiar da menina. Então, se a tia tiver um benefício, tiver um salário, trabalhar, não importa, porque tia não faz parte de grupo familiar. Então, ela precisa estar cadastrada no CAD único. Pode ser que ela esteja cadastrada no CAD único da tia, que se ela morar com a tia, ou o CAD único da própria mãe, se ela morar com a mãe. Então, ela tem que estar no CAD único da pessoa com quem ela mora, com quem ela reside. Então, a gente sempre aqui vai defender o cadastro correto. Você mora com quem? Com a tia? Cadastra no CAD único com a tia. Mora com a mãe? Cadastra no CAD único da mãe. Ela precisa estar com as informações legais e corretas para ela poder ter o seu direito garantido legalmente. Anote aí a linha direta do Alerta Geral, 085 99273 4353. Zé Maria, em Paramuti, me tirem uma dúvida. Eu era aposentado, recebi 9 anos e o benefício foi cortado. Aí coloquei na justiça, ganhei a causa, mas não recebi nenhum real de atrasado. O que devo fazer para receber o atrasado? Primeiro ele precisa ver o dispositivo da sentença. Quando é que foi reconhecido esse direito dele? Porque muitas vezes, Luziano, o juiz ele pode reconhecer a invalidez da pessoa, o benefício que a pessoa tinha, reconhecer, mas com atestados novos que foram apresentados na hora da sentença. Então, o juiz pode dar o benefício na hora da sentença ou na hora do ajuizamento. Ele pode dar o benefício a partir da data do ajuizamento. Então, tem que ver o dispositivo da sentença, se foi da data do restabelecimento do benefício quando ele foi cessado, ou se foi de outra data, e isso ele pode procurar o advogado dele que irá dar essa informação. Se tiver tudo certinho, às vezes o benefício realmente é concedido daqui para frente, mas demora um pouco, se for RPV, se for precatório. Aí demora mais um pouco, alguns meses, depois que é concedido o benefício, demora alguns meses para ele poder receber esse benefício. Pode ser que ele esteja ainda nesse período de aguardo do recebimento desse atrasado. Jéssica, em Canindé, é verdade que o INSS está liberando dinheiro para pensionistas e aposentados? Se eles estão ligando, é por e-mail ou por mensagens de WhatsApp? E aí, professor Paulo Bacelar, conversa fiada, Luziano, né? Agora há pouco eu recebi uma mensagem em grupos de WhatsApp que eu tenho, de advogados,
com essas mensagens padrão que alguns escritórios insistem ainda em mandar para os segurados. São falácias, são mentiras, são fake news, em que a pessoa joga na população essas informações para ver se pega algum processo que caiba uma revisão. Tanto que eles colocam até uma chamada bem atrativa, dizendo que se você tem direito à revisão, você pode até ganhar o teto da Previdência, que é de R$7.000, a pessoa fica achando que é alguma verdade. Então, vocês nunca confiem nesses e-mails, nesses WhatsApp, bloqueiem, denunciem, porque isso é uma ilegalidade que a pessoa está fazendo. Se você quiser realmente saber se você tem direito a alguma revisão, procure um advogado que saiba calcular, que trabalhe com direito previdenciário, especializado nisso, que ele vai te dizer se você tem algum direito à revisão ou não, mas nunca confie nesses aplicativos, nessas mensagens de e-mail e de WhatsApp que mandam para milhares de pessoas fazendo uma forma ilegal para os segurados da Previdência Social. E mais, Jéssica, não liberem nenhuma informação. Tanto você como os nossos ouvintes que nos acompanham, o conselho é único. Não libere informações pessoais, número de CPF, número de contas bancárias, nada. Senha, porque aí você pode cair em golpe. Francisco José Moreira está em Russas, trabalha em uma empresa que presta serviço para a Enel. Como eletricista há 26 anos e tenho 56 anos de idade, já tenho direito à aposentadoria? Tem 59, Zeno. 59 anos, Ele pronto. tem direito à aposentadoria com 60 anos de idade pela regra de transição. Ele está bem pertinho para ele pedir. Então, se ele tem os PPPs, ele guarda esses PPPs para quando ele tiver 60 anos de idade, ele pode até fazer já um planejamento previdenciário para no futuro, ele quando fizer 60, ele já saber que ele vai ter direito a um benefício. Maria Inês, em São Gonçalo do Amarante, recebi um benefício por 7 anos. Em junho do ano passado, esse benefício foi cortado. Tentei entrar com o pedido de aposentadoria, pois já fiz 55 anos, não tenho renda nenhuma, nem participo de nenhum programa do governo federal. Então o advogado me falou que não posso me aposentar por conta de ter passado 7 anos recebendo esse benefício. Eu quero saber se nunca irei me aposentar. É difícil, Luciano. O auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Olha quantas mensagens hoje falando de benefícios cortados, né? O INSS está fazendo pente fino e está cortando vários benefícios por incapacidade. O rural, a gente vê que a pessoa é rural, né? O rural, ele ficou 7 anos afastado da agricultura, de auxílio-doença. Então, para ele ter direito a esse benefício, ela precisaria voltar à atividade rural, comprovar o retorno e tentar ver se esse auxílio-doença poderia ser enquadrado como carência, mas eu acho muito difícil também. Mas não custa nada ela ter um bom advogado para ver os papéis que ela tiver, as provas que ela tiver, para poder ver se ela teria direito ou não a um benefício. Vamos acelerar o passo aqui, porque tem pouco tempo e muitas perguntas. Ismael, em Iguatu. Eu trabalhei alguns anos em uma empresa sem carteira assinada e agora eles me colocaram para fora. Quais os meus direitos que eu tenho a receber? Todos. Ele deve entrar com ação trabalhista de reconhecimento da atividade, né, e pedir todas as verbas trabalhistas que tem direito, 13º, férias em dobro, saldo de salários, FGTS e tudo mais que ele tem direito, assinatura na sua carteira para que ele possa realmente reconhecer esse tempo como tempo de contribuição para ele poder se aposentar um dia. Cristiana em Crato, ela diz, professor Paulo Bacelar, que recebe o BPC. Ela quer saber se para trocar o cartão do benefício tem que ir na cidade onde ela fez o cadastro, que é Farias Brito, ou troca esse cartão lá mesmo na cidade do Crato? Ela pode pedir a transferência do benefício dela, de onde ela está recebendo, para a cidade onde ela está morando hoje, pelo site do meu INSS, sem precisar ir na cidade. Antônio Flávio em Pacajus, ouvinte da nossa FM, agora 107.5. Eu pago pensão a 2 filhos. Um autista já tem seu benefício, o outro faz hemodiálise, já tem também um benefício. Eu sou obrigado pela justiça porque eu tenho um salário mínimo. Se ele paga pensão alimentícia para os filhos, e eles recebem BPC, cabe a ele entrar com ação revisional, ação com advogado, uma ação de revisão ou de exoneração da pensão alimentícia, alegando que os filhos já recebem esse BPC e não tem mais como pagar essa pensão alimentícia. Mas ele tem que entrar com ação na justiça para essa exoneração. Não pode tirar a pensão apenas porque ele quer.
Erinalda está em Canindé, professor Paulo Bacelar, nos acompanhando pela FM 89.5, diz que é servidora pública e queria saber sobre a aposentadoria, se por anos de contribuição ou 2, idade de contribuição. Ela diz que faz 21 anos de contribuição neste ano e já tem 44 anos de idade. Ainda está bem longe para se aposentar, mas explica melhor essas condições para a aposentadoria. Se o município de Canindé fez a reforma da Previdência e tiver igual à Previdência do governo federal, ela irá se aposentar aos 62 anos de idade, pelo menos com 15 de contribuição. Ela já tem 21 anos de contribuição e precisaria ter 62 anos de idade. Mais uma dúvida agora, Irismar, em Guaraciaba do Norte. Tenho 58 anos de idade e recebo um auxílio de meio salário. Já contribuí por mais 15 anos e paguei também mais de 2 anos. Ainda preciso contribuir? Quando posso me aposentar? Ele recebe um auxílio acidente, né? Já contribui por mais de 15 anos, então ele já tem o tempo necessário para aposentadoria. Basta ele ter 65 anos de idade. Se for mulher, 62 anos de idade. Se for homem, 65 anos de idade. Com esses 15 anos já pode se aposentar. Luzinete Alves está em Santa Quitéria. Tem um cunhado que é aposentado por incapacidade, não tem problema, e ele paga pensão, e a gente descobriu que ele tem um filho que recebe loas no salário de um salário mínimo. Ele tem como tirar a pensão que ele dá para o filho, ou ele continua dando e a gente tem que entrar na justiça? É uma pergunta semelhante à de um ouvinte que nos acompanha em Pacajus. Ninguém pode tirar a pensão alimentícia porque quer, por vontade própria. Tem que entrar com ação na justiça e pedir uma exoneração ou uma diminuição do valor da pensão, alegando que a pessoa já recebe um BPC. Patrícia em Russas, preparando o café da manhã, professor Paulo Bacelar, com uma seguinte dúvida. Tenho 35 anos de idade e trabalho como faxineira na casa de uma família. Queria saber como faço para pagar o INSS, quanto é que devo pagar e quando devo procurar. Professor Paulo Bacelar, aqui faz parte da nossa educação previdenciária, a informação, a orientação, o esclarecimento, e a Patrícia, aos 35 anos de idade, chega em boa hora para tirar essa dúvida. É o planejamento previdenciário, Zeno. Então, se ela é faxineira, não é empregada doméstica, se ela não trabalha todos os dias na casa, ela precisa pelo menos trabalhar 2 dias na semana, porque se trabalhar 3 na semana já é considerado empregada doméstica. Ela é diarista, então ela tem que contribuir por conta própria. Ela deve entrar no site do INSS e baixar uma contribuição que é GPS, que é Guia de Previdência Social. Ela vai ter que colocar o NIT dela, o PIS, o valor que ela quiser e o código de pagamento, que para 20% ela pode botar o 1007, vai pagar 20% sobre o salário mínimo ou sobre algum outro valor que ela quiser, ou se ela quiser pagar sobre 11%, ela coloca o código 1163 para ela ter direito à aposentadoria por idade aos 62 anos de idade com o valor de um salário mínimo. As informações, as suas mensagens podem ser encaminhadas aqui para o nosso WhatsApp 085 99273 4353. É o que faz a Antônia de Souza Silva em Itatira. Como faço para saber se tenho direito e com quem devo procurar para ter direito aqui a um benefício da Previdência Social? Ela deve procurar um advogado previdenciarista. Não tem mais como você procurar o INSS. O INSS não dá, infelizmente, eu como ex-servidor do INSS, lamento muito que o INSS hoje se tornou uma casa que não dá informações para os segurados. Triste essa realidade. E aí você tem que valorizar o advogado previdenciarista que trabalha exclusivamente com isso, que ele vai poder te orientar e como você vai poder se aposentar. Antônio em Guaiúba, fiz uma perícia revisional e não fui aprovada, aí coloquei nas mãos de uma advogada. Entrei em contato com ela para saber a respeito da minha perícia. Ela me falou que quem marca a perícia é a assessoria do juiz. É essa a resposta verdadeira, professor Paulo Bacelar? Pergunta o Antônio em Guaiúba. Totalmente, ela precisa esperar que a vara marque, o próprio juiz marque essa data da perícia e o advogado irá informar ela a data que será realizada a perícia médica. Maria das Graças da Silva, em Minas Gerais, professor Paulo Bacelar. Comecei a pagar o INSS em setembro de 2007, perdi 7 meses, 2010. É possível voltar a pagar este retroativo correspondente a 2010, assim mesmo, estou completando 15 anos de contribuição em outubro deste ano. Em maio deste ano, agora completo 65 anos de idade.
porém fui aconselhada a parar de pagar e o BPC, mas tenho medo de ser negado porque meu marido é MEI, de baixa renda, fazia declaração de renda, qual é o caminho que eu devo tomar? Fico muito agradecida, agradecemos nós também, Dona Maria das Graças, por confiar, mesmo à distância, no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Creio que o Paulo Bacelar tem uma boa resposta para a senhora. Olha, Luciano, se ela não tem ainda os 15 anos de contribuição, ela não adianta pagar o valor em atraso, porque ele não vai contar para a aposentadoria. Mas como ela disse que faltam só 7 meses, ela deveria contribuir esses 7 meses daqui para frente e pedir aposentadoria. O importante é ela contar o tempo que ela já tem de contribuição para saber quanto falta para poder orientar melhor. Nunca faça nada sem a orientação de um advogado previdenciarista, porque ele é que vai te dizer esse tempo que a senhora já tem e quanto tempo falta para aposentadoria para não pedir um benefício que a senhora não tem direito. Professor Paulo Bacelar, eu gostei da resposta aqui, fiquei seguro com a sua explicação e eu espero que a Dona Maria das Graças da Silva também tenha ficado satisfeita com esse esclarecimento. É aqui e este o papel que o Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria cumpre para você, ouvinte internauta. Pode deixar a sua mensagem aqui no nosso WhatsApp 085 992734353. E eu peço para você também compartilhar com o seu vizinho, a sua vizinha da direita, da esquerda, da frente, lá dos fundos da casa. Compartilhe esse telefone, esse WhatsApp, porque nós estamos aqui para servir a você que tanto precisa de informação na área da Previdência Social. Obrigado, professor Paulo Bacelar. Um grande abraço. Obrigado a você, Luciano, e grande abraço a todos os ouvintes que nos prestigiam aqui todo sábado com essas perguntas que nos engrandecem e que nos tornam importantes e relevantes para a sociedade e sempre com esse espírito de responsabilidade de falar a verdade claramente, com a linguagem mais simples possível para que as pessoas possam entender seus direitos previdenciários. Gostei desse seu lero-lero, viu, professor Paulo Bacelar? Você dizendo que essas perguntas nos deixam importantes para a população. É esse papel que com humildade a gente cumpre aqui para você. Grande abraço a você, ouvinte internauta. Esta foi mais uma edição do Alerta Geral.